Oi, pessoal. Estamos aqui na nossa segunda aula do nosso processo de desenvolvimento ágil. Hoje a gente vai falar sobre User Stories, ok? Como é que a gente consegue especificar requisitos que a gente precisa para desenvolver os nossos softwares em métodos ágeis. O que é uma User Story? Representa uma funcionalidade ou característica do produto que ela é narrada pelo ponto de vista do usuário, tá? A gente vai ver que ela é uma linguagem muito fácil e a gente consegue ver essa interação entre o usuário com a funcionalidade que a gente quer desenvolver, ok? Além disso, o Story também foi criada para dar um feedback para a comunicação, para a gente conseguir detalhar de tal forma que a gente consiga entender todo o sistema e toda a equipe entender o sistema, tá ok? Ele dá uma visão geral daquele produto. Então, o User Story é uma descrição bem curta, simples, na perspectiva da pessoa que vai utilizar aquela funcionalidade, e geralmente essas pessoas são o usuário do sistema, ok? São frequentemente escritas de forma não técnica, mas nessa perspectiva sempre do usuário final utilizando aquela determinada funcionalidade. Ela é bastante utilizada na indústria, no contexto de desenvolvimento ágil. Antigamente, lembra lá da nossa primeira aula que a gente falou sobre o método cascata, o tradicional? Lá eram feitos outros tipos de especificação, que eram os casos de uso, que eram descrições imensas, bem detalhadas da funcionalidade e que de super difícil a manutenção dessa documentação. Com o método ágil também precisou deixar mais simples e mais ágil essa especificação. Então surgiu a User Story para isso, para acompanhar essa evolução. Então, ela é uma forma de especificação ágil, tem a função de estimular realmente a comunicação entre todos os envolvidos do nosso projeto, também chamado de stakeholders, aquelas pessoas que são impactadas no projeto, que precisam saber do projeto, incluir o máximo de pessoas possíveis para a gente entender o nosso projeto, e garante que representa todas as áreas ali do processo de desenvolvimento estejam envolvidos na construção dessa user story. Por exemplo, desenvolvedores, analistas, testadores, gerentes de projetos, arquitetos, porque essas funcionalidades precisam de informações para que estas pessoas consigam desenvolver seus papéis dentro do projeto. Então, é importante que na hora de se escrever os stories, leve em consideração toda o papel do time, em consideração as atividades que são necessárias para serem desenvolvidas dentro do projeto, certo? Todas essas visões são necessárias para a gente construir uma boa user story. E a user story, ela segue um princípio de 3C: cartão, conversa e confirmação. O que é isso? O cartão é mostrar de uma forma bem dinâmica a visão do cliente. Ela é feita em uma linguagem simples, com poucas palavras, serve para mostrar a funcionalidade esperada para aquele sistema. E literalmente é um cartão. A gente escreve em post-its as user stories. Já na conversa, a user story, quando ela é bem feita, ela mostra, ela precisa que a gente coloque em poucas palavras as funcionalidades detalhadas, né? Então, há aquela conversa entre cliente e desenvolvedor para pegar quais são as necessidades para aquele cliente naquele sistema. A gente precisa que o cliente explique, detalhe bem essas funcionalidades para a gente conseguir escrever nos cartões, né? As user stories substituiu aquela documentação formal e bem detalhada, enorme, que tinha nas tradicionais, por exemplo, casos de uso, e ela é utilizada para incluir o cliente também no processo, porque quando a gente tem essa conversa, o cliente está muito junto ali e a gente precisa pegar essas informações ao longo do projeto para poder ir escrevendo essas user stories. Ela também serve como confirmação,
Porque quando a gente descreve todas essas funcionalidades, elas também têm os testes de aceitação dessas user stories, critérios de aceitação para que essa user story seja dada como completa. O que é isso? Aquela determinada funcionalidade, ela tem que ter determinados critérios para poder falar, olha, ela está pronta para desenvolver. Ela está pronta, finalizada o seu processo de desenvolvimento. E isso quem vai falar são os testadores, se passou ou não nos testes aquela user story. Então, ela serve para verificar, né, se aquela história foi implementada conforme foi conversado com o cliente, conforme foi especificado no cartão. Então, por que a gente usa a user story? Para a comunicação entre cliente e desenvolvedor, que ela se torna bem simples, para limitar o nosso escopo, para falar o tamanho do nosso projeto, para diminuir a complexidade, para ver o tamanho ideal das iterações, a gente vai ver já essas iterações, para facilitar a priorização. Não dá para a gente abraçar o mundo e entregar de uma vez todas as funcionalidades. Não, a gente faz o nosso processo de desenvolvimento por iterações, vamos entregando pedacinho por pedacinho. Então, a gente precisa priorizar essas funcionalidades. Então, a User Story nos ajuda nisso. E é um lembrete para uma conversa, porque a gente tem reuniões que a gente fica manipulando esses cartões de User Story também. Uma dica boa para a criação de a User Story é que ela seja simples, sem ambiguidade, ou seja, todo mundo entenda da mesma forma que aquele cartão, com objetivo mensurável, que a gente consiga mensurar aquilo ali, consiga testar aquilo ali. E ela deve expressar o quê? E não como fazer determinada coisa, ok? Então, como é que a gente escreve com qualidade isso daí? Primeiro, é que a user story não deve depender de uma outra. A gente escreve aquela funcionalidade em cada user story. Ela não tem, tipo, eu vou primeiro fazer a funcionalidade A para poder a user story A para poder funcionar a user story B. Tem que ter uma certa independência entre elas, tá? Se for possível, a gente consegue negociar a forma que a gente a questão da prioridade, com isso é diretamente com o nosso cliente, tá ok? Agregar valor. Se uma user story ou uma funcionalidade não tem valor, ela não é necessária que a gente implemente ela. Então, para que vamos gastar tempo implementando isso daí? Certo? A gente precisa estimar para poder a gente conseguir testar, e ela precisa ser pequena para poder a gente conseguir saber quais são as atividades necessárias para a gente consiga desenvolver aquela user story dentro de uma interação para o nosso projeto. Então, tem alguns critérios que são bem conhecidos, um deles é o INVEST, que são esses 6 elementos que a gente precisa tentar colocar numa user story, que é independente. Uma user story, ela é independente quando ela contém informações suficientes sem depender da finalização de uma outra, certo? Quando eu não preciso de nenhuma fonte externa ou de leitura de uma outra user story para compreender aquela user story que está ali para a gente entender naquele momento. Negociável. Uma boa história, quando bem escrita, a gente consegue negociar, consegue ver detalhes dela, discutir com todos os envolvidos no projeto, negociar com o cliente, agregar valor, ter valor. Né? Se a user story não agrega valor ao nosso cliente, é porque a gente está fazendo uma funcionalidade que ele não vai usar. Ou a gente está só botando ali para encher linguiça. A gente não pode fazer isso, porque a gente precisa entregar valor, entregar sistemas que realmente sanem as necessidades dos nossos usuários, ok? A gente precisa estimar essas user stories, porque a gente tem que ver se aquela user story a gente vai conseguir desenvolver em determinado tempo. E isso a gente consegue colocando métricas dentro dela
detalhes de especificação que a gente consiga, olha, a gente vai demorar 1 ou 2 iterações para poder entregar determinada user story. Caso a user story não possa ser estimada, é necessário a gente reavaliar ela, se a gente não precisa dividir essa user story, ok? Ser pequena. As user stories, o normal dela é que ela seja desenvolvida por uma pessoa trabalhar naquela user story por um mês. Esse é o normal de falar que uma user story está pequena o suficiente para aquilo ali. Quanto menor a user story, é mais provável que a gente acerte na precisão da estimativa dela, que a gente atenda ao desenvolvimento, consiga desenvolver aquela user story dentro do nosso projeto. Testável. A gente só consegue saber se alguma coisa que a gente desenvolveu está certa se a gente testar. E a user story, ela não passa, se não passar, não vai para, vamos dizer, não é dada como finalizada se ela não passar em todos os testes. Então, é um teste normal, por todos os tipos de teste que tem, que vai verificar tudo que a gente especificou, se ele passa ou não pelos critérios de aceitação, ok? Uma vez testada, dado ok para o testador, aí beleza, estamos liberados para entregar essa funcionalidade para o nosso usuário. Aí, dado esses critérios, pensaram, cara, a gente precisa colocar um template para não ficar bagunçado, né? Porque a gente precisa que as pessoas sigam um passo a passo para poder ter informações suficientes aí dentro dessa user story. Então, foi criada aqui por Com em 2004, esse template que é o usado no mercado. Então, a gente tem como fulano de tal, e o fulano de tal não é nome, é o papel desta pessoa, quem vai usar aquela funcionalidade. Eu quero a funcionalidade, é o objetivo dele, a característica, o que ele quer naquele sistema. E para que ele quer? Qual o benefício, qual a justificativa para fazer aquilo ali? Então, a gente tem como um papel, eu quero, o desejo, para que, o benefício, certo? Então, quem, o que e por quê? São as perguntas que a gente tem que responder na nossa user story. Quem é o papel, o persona, que pode ser cliente, cliente VIP, fornecedor, engenheiro, atendente, secretária, aluno, professor, enfim, é o papel que aquela pessoa tem no sistema. Não é Ana Carolina, não é Moisés, não é André, não é João, não é Francisco. Não, nunca é nome. É sempre o papel que aquela pessoa representa no sistema. O que são as ações ou rotina, as funcionalidades que ele deseja ter. E por quê? Esse porquê, se você não consegue responder uma user story, é bem provável que você esteja desenvolvendo uma user story assim, por fazer, sem nenhum valor agregado. O porquê é importantíssimo para a gente ver o valor que aquela user story realmente tem para o nosso usuário. Tá? E esse porquê também nos dá prioridades no nosso backlog. Então, é o feito daquele produto, o efeito do negócio, o que vai gerar de bom para o nosso usuário. Então, por exemplo, a gente tem aqui o quem, né? O senhorzinho da padaria, aí eu venho quem aqui e tenho o que ele quer. Olha, eu quero listar os custos variáveis pela quantidade de pães produzidas. Eu quero listar os custos fixos rateados pela quantidade de pão produzido. E por que ele quer? Bem, ele quer saber meu lucro, né, por cada pão. Então, quando você vai no cliente, eu, por exemplo, sou o analista de requisito. Vou lá
com o seu João da padaria. Seu João, o que é que o senhor está precisando? Ele, olha, aqui tá mó bagunça, eu não sei nada se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, eu não sei meu lucro por pão. Então ele tem um problema que é facilmente resolvido por algum sistema. Então, aqui a gente entende o problema, a necessidade dele, o benefício que ele vai ter com a utilização de sistema. E como é que a gente vai ajudar? Que funcionalidade a gente vai botar nesse sistema para ajudar o seu João a ver o lucro dele? Vamos criar funcionalidades para isso daí, de listar custos fixos, variáveis e vários outros que a gente poderia colocar nesse sistema só para ajudar o seu João a ver o lucro dele, certo? Então, vamos utilizar o template aqui. Vamos voltar aqui para nossa uma escola, né? Como diretor, eu quero um ranking dos melhores alunos para que eu possa premiar os melhores alunos. Então, eu tenho o papel, diretor, eu tenho a necessidade dele, o objetivo dele, que é ranquear os melhores alunos, e o benefício que ele vai ter com esse ranking, que é premiar os melhores alunos. Outros exemplos aqui. Vender doces. Como vendedor, eu quero decrementar o índice de estoque para que quando o doce for vendido, o estoque seja atualizado. Na compra de livro, como a funcionalidade de comprar um livro lá na livraria. Como cliente da livraria, eu quero usar meu cartão da livraria para que possa comprar um livro. Ok, tenho meu papel de vendedor, meu papel de cliente, tenho o que eu quero, desejo decrementar o estoque, atualizar meu estoque, e eu quero usar o cartão da livraria. Mas quais os benefícios? Eu quero comprar doce e eu quero comprar um livro, certo? Outra aqui, retirar dinheiro no caixa eletrônico, que hoje em dia está a coisa mais rara de fazer, né? Como cliente, eu quero retirar o dinheiro de um caixa eletrônico para que não tenha que parar na fila do banco. Papel cliente, o desejo de retirar dinheiro e o benefício não quero entrar na fila do banco. Show, né? Agora é tudo no Pix. Funcionalidade: gerar relatório de venda. Como administrador, papel, eu quero ter acesso a um relatório de venda. É o desejo dele. Para saber o quê? Qual o benefício que eu vou ter com isso? Eu vou saber quanto recebi em um determinado período. Sempre se façam essas perguntas, tá ok? Quando forem fazer as histórias de vocês. Outros aqui, pessoal do Joga Futebol e os Peladeiros. Como jogador, eu quero saber de jogos acontecendo no meu círculo de amigos para que eu possa participar deles. Como jogador, eu quero ser convidado para as peladas e confirmar a presença. Mas para que tu quer isso, cara? Eu quero para que exista a partida e que tenha certeza que vai acontecer, né? Quantas vezes pagou e não aconteceu, né? Como jogador, eu quero ser capaz de classificar as quadras de jogadores para que a escolha da quadra de jogadores seja bem feita. A gente tem que ter algum cuidado de quebrar nossas histórias. Às vezes elas ficam muito grandes e a gente acha, pronto, aqui está toda a resolução do meu sistema, mas a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, como um usuário, eu quero poder cancelar uma reserva para que não seja penalizado com multa em uma viagem não mais necessária. Aí a gente decompõe isso aqui, né? Como usuário Gold, chique. Eu quero poder cancelar uma reserva de último minuto sem pagamento de multa, aí vem o benefício, para que não seja penalizado por uma viagem necessária. Aí outra aqui, como usuário cadastrado, eu quero poder cancelar uma reserva com 24 horas de antecedência para que não seja penalizado em uma viagem não mais necessária.
certo? São funcionalidades diferentes. Você tem que dar, você testa diferente isso daqui também. Como visitante, eu quero receber a confirmação de qualquer cancelamento para que eu possa guardar um comprovante, certo? Então, transformando o User Story em tarefas. User Stories, vocês perceberam que são as funcionalidades, o desejo, o benefício, né, daquele papel no nosso sistema. Só que ela é um papelzinho, tá aí um cardzinho. Para você conseguir desenvolver ela, você precisa quebrar em tarefas dentro da sua equipe, que é o que a gente vai quebrar lá no Gira, mas nas cenas dos próximos capítulos. Então, como um planejamento lá da nossa interação, a gente deve quebrar isso daí para facilitar nosso desenvolvimento. Por exemplo, como vendedor, eu quero decrementar o item no estoque para que o doce for vendido lá, o estoque seja atualizado. Que tarefas eu precisava fazer para conseguir fazer isso daqui? Vamos lá, a gente precisa ver front-end, back-end, ver segurança, ver banco. São tarefas que cada pessoa da minha equipe vai desempenhar no seu dia a dia para transformar essa user story em uma funcionalidade real no nosso sistema. Não só sair do papel para a realidade, certo? O ideal é que seja no máximo 16 horas para cada tarefa. Porque se ela for tarefas muito grandes, é necessário que elas sejam quebradas também, porque várias pessoas podem fazer aquilo ali, certo? A gente vai para o nosso primeiro exercício, que é o cenário de organização de eventos. O Natal está chegando aí, né? A organização de eventos é um processo de planejamento de uma festa ou cerimônia. O organizador do evento, ele precisa ter um controle de gastos, dessa forma precisa fazer uma comparação entre os custos de cada atividade para não estourar o orçamento lá do nosso cliente, né? Caso o evento seja um casamento ou aniversário, pode ser criado também a lista de presentes, importante isso daí, né? O organizador do evento escolhe as lojas e os presentes desejados aí pelos seus clientes. Geralmente, os eventos são organizados por uma equipe. Então, dessa forma, é necessário que haja uma divisão de tarefas entre esses membros. Vocês vão criar user stories para as funcionalidades de gerenciar eventos, controlar gastos, organizar listas de presentes e organizar a equipe. Isso vocês vão fazer no Miro. Tem um link no Colab Web, eu quero que vocês entrem no link e do lado esquerdo coloquem essa tarefa sobre o gerenciar, organizar eventos, certo? Façam isso vale 2,5, tá, galera? Então, como o papel tá lá, tá também descrito lá no Miro para vocês, eu quero o objetivo, desejo, característica, para o que isso vocês vão fazer para as funcionalidades de gerenciar evento, controlar gastos, organizar a lista de presente e organizar a equipe. Vocês podem tirar informações deste cenário e podem criar também outros cenários aí para a organização de eventos, ok? Lembre-se dos papéis envolvidos, tá? A organizadora, pode ter o cliente, né? Pode ter os funcionários. Pense aí em funcionalidades para isso, certo? Algumas resoluções aqui quanto a este problema. Gerenciar evento. Um exemplo. Como organizadora de eventos, eu quero cadastrar, alterar, editar e visualizar meus eventos para que possa gerenciar os eventos da minha responsabilidade. Veja, cadastrar, alterar, editar e visualizar é o CRUD que a gente fala, que é o manter alguma coisa. Para a gente manter um aluno no sistema, a gente precisa cadastrar, alterar, excluir, visualizar aquilo ali, certo? Funcionalidade de controlar gastos.
Como organizadora do evento, eu quero controlar os gastos de uma festa organizada para que não estoure o orçamento do meu cliente. Quanto a organizar a lista de presentes. Como organizadora de eventos, eu quero organizar a lista de presentes de casamento ou aniversário para que possa disponibilizar para os convidados as opções de presentes. Outra funcionalidade, organizar a equipe. Como organizadora de eventos, eu quero organizar minha equipe em todas as festas contratadas para que possa ter o controle dos funcionários que estão na festa. Façam outras user stories para gerenciar evento, controlar gastos, organizar a lista, organizar a equipe. E não esqueçam de colocar o nomezinho de vocês no card que vocês criaram, tá bom? Para poder a gente contabilizar e gerar nota para vocês. Passado o evento, vocês vão fazer o exercício 2, que vocês vão fazer do lado direito do Miro, tá? Que é o realizar pedidos de produtos cosméticos através de um aplicativo mobile para revendedores cadastrados, tipo Avon ou outro. Não é o nome daquela que é Mary Kay, né? O aplicativo tem a funcionalidade de oferecer aos revendedores de produtos da marca Amora uma plataforma para realização e acompanhamento de pedidos de mercadoria. Para isso, é necessário que os revendedores tenham um cadastro para que o aplicativo identifique e valide os clientes a acessar o aplicativo. O cliente poderá consultar os produtos, produtos perfume, creme, aromatizadores e adicionar ou remover esses itens ou produtos ao pedido. Ao finalizar esse pedido, o cliente deve visualizar os detalhes desse pedido, conseguindo visualizar a lista de todos os itens adicionados, um carrinho de compra normal desses sites. O cliente deve escolher qual a forma de pagamento, se é em série, em espécie, cartão, débito, de crédito, Pix, para finalizar, boleto, né? Para finalizar o produto. Então, quais são as funcionalidades que a gente vê aqui? Pensem um pouquinho, quais funcionalidades vocês viriam aqui? Primeiro, a gente tem os papéis, né? Que é o revendedor. Temos a parte do cliente também. Funcionalidade. A principal ele quer revender, né? Então, pense um pouquinho antes de passar para o próximo. E vocês vão descrever também essas funcionalidades. Então, vamos pensar. Quais as funcionalidades que nós temos aí? Acompanhamento de pedidos. Revendedores têm um cadastro lá nesse aplicativo, né? O cliente pode consultar o produto, adicionar, remover ao pedido, então carrinho de compra. O cliente visualizar os detalhes desse pedido e também fazer as formas de pagamento, escolher as formas de pagamento. São funcionalidades desse sistema, certo? Aí vocês vão lá no Colab Web de novo, do lado direito, vão fazer user stories para estas funcionalidades. Lembra, com papel, a funcionalidade e o benefício disso para esta pessoa que está pedindo, o papel que está pedindo esta funcionalidade, certo? Façam lá de novo, coloquem o nomezinho de vocês, que esse exercício todinho, com esses 2 exercícios, vale 2,5 para vocês. Tudo bem? Então, link está lá no Colab Web. Se tiver algum problema com o link, por favor, mande mensagem que a gente vê lá no Discord, tá? Resoluções possíveis para este problema. Realizar pedido. Como revendedor do produto, eu quero adicionar ou remover produtos em meu pedido para que possa comprar produtos da marca Amora para revender na minha loja. Funcionalidade acompanhar pedido. Como revendedor do produto, eu quero acompanhar meus pedidos pelo aplicativo para que eu possa visualizar todo o processo de novo pedido à saída para a entrega do pedido da minha loja.
No cadastro do revendedor, como revendedor de produtos Amora, eu quero cadastrar ou alterar os meus dados do aplicativo para que eu tenha acesso ao aplicativo e consiga realizar os meus pedidos de mercadoria. A funcionalidade escolher forma de pagamento. Como revendedor do produto, eu quero adicionar ou remover formas de pagamento ao meu pedido para que possa finalizar seu pedido do aplicativo e depois acompanhar a entrega. Como produtos, consultar produtos, como revendedor do produtos Amora, eu quero pesquisar um produto para adicionar o seu pedido, para adicionar o meu pedido para que eu possa facilmente encontrar um produto específico lá desejado. Próxima, visualizar detalhes do meu pedido. Como revendedor do produto Amora, eu quero visualizar todos os itens detalhados do meu pedido para que eu possa saber o valor total de cada item, a quantidade de produtos. E aí, depois que eu especifiquei essas user stories, vejam, tem 3, 4 linhas no máximo user story. Será que é só isso? Será que isso basta para a gente desenvolver todo um sistema? Vocês conseguiriam desenvolver um sistema só com user story? Não se implementa nada, somente com um user story. Somente um cartão. A gente precisa de detalhes, precisamos de mais informações daquela funcionalidade para assim conseguir implementá-la. Então, aí que entra os critérios de aceitação. Então, tem a user story normal no card e embaixo dela tem os critérios de aceitação. Mas o que são esses critérios de aceitação? O nome mesmo diz, né? O que a gente precisa fazer para dar como aceite aquela funcionalidade. Então, define os limites da user story, ajuda o Product Owner, que é a pessoa responsável por aquele requisito, a responder o que ele precisa para fornecer valor, ajuda o time a ter um entendimento melhor dessa user story, ajuda os desenvolvedores, testadores a derivarem testes dessas user stories, ajuda os desenvolvedores a saber quando parar de adicionar código, funcionalidade naquela user story. Um ponto final ali, certo? Então, é um conjunto mínimo de requisitos que precisa ser atendido, deve ser expresso de forma testáveis, precisa ter quantidade suficiente para dar valor àquela user story, dar maior entendimento sobre aquela funcionalidade. A gente não deve esperar que contenha todos os cenários possíveis, senão a gente volta a fazer caso de uso, né? Mas a gente precisa colocar pelo menos os cenários mais importantes para poder não passar em branco aquilo ali, não passar despercebido aquela funcionalidade. Usa a mesma linguagem do seu cliente e apresenta o que é e o que não é aceitável naquela user story. Então, basicamente, os critérios de aceitação são um tipo de checklist desses requisitos daquela user story que vai dar o cheque de que se ela está pronta ou não para ser liberada para o usuário final. Então, a user story, para estar completa, ela precisa desses critérios de aceitação, certo? Então, os critérios de aceitação surgem a partir de perguntas que é feito pelo time ao Product Owner. O time Scrum é todos os desenvolvedores, testadores, arquitetos, design, todo mundo que está envolvido ali naquele processo. Faz a quem é responsável pelo aquele requisito, que é o Product Owner, ok? Então, como é que é uma definição aí, né? Do Definition of Done, o que é dos critérios aí? É usado para garantir a qualidade desse produto desenvolvido. A gente realmente chegou no final dele, realmente fechamos essa user story e podemos entregar. É um acordo aplicável em todas as histórias do usuário,
com o intuito de ajudar na definição dos pontos necessários para que aquilo ali seja classificado como pronto, concluído. Não tem uma regra oficial para a gente fazer isso. Isso vai muito da experiência da equipe, tá bom? Cada time é responsável por definir isso daí. É importante que a gente sempre tenha dentro do membro do time o mesmo entendimento do que é esse DONE, para poder terminar a atividade. Então, é essencial que tenha esse alinhamento entre todos os membros da equipe. Por exemplo, tem equipes que botam que a user story é DONE quando todos os testes unitários foram validados, quando os testes funcionais foram aprovados, quando teve automação, quando tiveram todos os critérios de aceite contemplados, quando o código foi todo revisado. Aí sim o Product Owner vai aceitar a user story. Todos esses DONEs aí tem que estar um checkzinho para poder ela finalizar, certo? Então, o DONE é feito para que o time e o Product Owner definam o ponto de parada, tenham alinhamento do que deve ser feito por todos os envolvidos lá no projeto, tenham aceito e receber o produto e colocar ele realmente em prática. Então, ela é feita antes do início do desenvolvimento do produto e pode ser alterado ao longo do processo lá de desenvolvimento, tá ok? E isso, como eu falei, muda de time para time, é uma decisão do time, tá ok? Exemplos desse critério de aceitação. Vamos lá. Eu, como QA, quero fazer um documento contendo as análises realizadas para verificar se o protótipo de telas criadas contemplam todos os requisitos elucidados no módulo tal. Critério de aceitação. Documentos de validação dos requisitos protótipos de tela criada, preenchimento de relatórios evidenciados, protótipo de telas contemplando todos os requisitos que constam na documentação de requisitos do projeto. Outra funcionalidade aqui funcionalidade de enviar áudio. A gente faz o tempo todo no WhatsApp. Alguém pensou numa user story dessa? Eu, como aluno do ensino médio, gostaria de enviar áudios explicando minha dúvida para o professor, para que eu gasto menos tempo do que escrevendo. Porque eu gasto menos tempo que escrevendo. Beleza. Quais são os critérios de aceitação? Olha, o áudio deve estar no formato tal e tal. Não pode ter mais que tal tamanho. Permite que o aluno também ouça o áudio enviado. Não permite que o áudio enviado seja excluído. Regras de negócio. Permitir apenas 2 áudios por aluno no mesmo atendimento. O áudio deve ter no máximo 20 segundos. Os áudios devem ser armazenados em banco de dados por 90 dias, excluídos automaticamente, e disponibilizar as funcionalidades apenas para os alunos do ensino médio. Ok? Marcar a consulta. Como operador de marcação de consulta ou recepcionista, gostaria de visualizar a agenda de consulta do médico para saber quais horários estão disponíveis para todas as marcações. Critério de aceitação. Ter a opção de visualização da agenda do dia, semana e mês. Visualizar a agenda de consultas do mês atual e do mês posterior. E cada consulta agendada deve mostrar o nome e o convênio do paciente. Regra de negócio. Essa funcionalidade não pode de jeito nenhum permitir que haja mais de uma consulta no mesmo dia e horário, e aceitar convênio X, Y e Z. Qual a diferença entre critério de aceitação e regras de negócio? Esse critério de aceitação ele é bem específico para aquela user story. As regras de negócio geralmente são padrões de projeto, alguma regra daquela empresa, aí que se aplica àquela funcionalidade. A gente vai lá e bota em regras de negócio. Negócio mesmo, que está envolvido aquilo ali. Ok? Por exemplo, eu não posso, só atendo Unimed, Bradesco e Amil. Pronto, não posso atender mais nada. Isso é regra de negócio, é a empresa, e não daquela funcionalidade só como critério de aceitação.
Outros exemplos, como operador ou o atendente, né? Eu quero visualizar as consultas. Opa, é o mesmo esse daqui. Como um passagem de barco. Esse aqui é bem completo e bem legal. Quero manter passagem de barco. Então, a outra história, ó. Eu quero vender. Como vendedor, eu quero vender bilhete de passagem de barco para acomodação do tipo rate, para que eu possa vender bilhete de passagem de barco para passageiros que desejam viajar de um município para o outro. Critério de aceitação. Para realizar a venda, ele vai e bota todas as informações, como é que é as regras para esta funcionalidade, quais são os critérios de aceitação para esta funcionalidade. Então, primeiro passo, escolher o barco e a data de saída. Então, vai atrás do barco, preenche formulário, seleciona a cidade, destino, período, clique em pesquisar. Aí, de acordo com os dados, o sistema vai apresentar a lista de barcos ordenados por data. As informações são apresentadas, são nome, valor, data de saída. Parecido, ainda botou um exemplo aqui, como é que ele quer que apareça. Clicando em uma dessas saídas, o vendedor seleciona qual barco vai emitir a passagem. Aí, segundo passo, escolhi a passagem, né? Para onde, qual eu vou e tal. Adicionar o passageiro. Então, vai aparecer tela de adicionar passageiros, vai precisar colocar nome, telefone, nacionalidade, todas as informações daquele passageiro e clicar em salvar. Pode adicionar quantos passageiros ele quiser, conforme a quantidade lá que ele tiver também disponível, né? Também pode dar a opção de excluir passageiro. Ele colocou passageiro a mais, opa, eu posso excluir da minha lista de passageiro. Passo 3, resumo do bilhete. O sistema apresenta o resumo do bilhete, com a quantidade de passageiros e o total de pagamento. Ao clicar salvar, vai gerar o bilhete daquela viagem. Exercício, de novo, no Miro. A gente está todo trabalhando no Miro. Vocês vão entrar no card que vocês criaram e vão evoluir o Pokémon. Vão criar os critérios de aceitação daquelas histórias que vocês colocaram lá no Miro. Para gerenciar evento, controlar gasto, organizar lista e organizar a equipe. Um ponto aqui, gente, galera. Não use as mesmas histórias que eu coloquei aqui no exemplo da apresentação, tá? Criem o de vocês. Vocês estão bem à vontade aí para criar os cenários de vocês, ok? Tarefa para casa. Vai ter uma entrega também lá no Colab para isso daqui, tá? Vocês vão pensar no sistema, pode usar o trabalho de vocês prático mesmo da disciplina, ok? Mas vocês têm que responder em grupo essas perguntas. Qual o problema que você quer resolver? Que é detalhes sobre a gravidade do problema, as consequências, como as pessoas o resolvem sem o seu produto. E por que esse problema é relevante? Você vai classificar qual o público-alvo, a idade, localização, interesse, comportamento do cenário, do seu trabalho prático, né? Qual a solução? Descreve as soluções, como as principais características e benefícios, como a solução resolve aquele problema identificado, e vocês vão pensar no MVP, ou seja, uma versão mínima daquele produto para ser entregue ao usuário, tá? Vocês vão precisar colocar isso no Colab Web, que também vai valer 2,5, tá ok? Qualquer dúvida, perguntem lá no Discord. Aqui as nossas referências e muito obrigada.